Soberano Pai Celestial, no poder do nome do nosso Senhor Cristo Jesus, nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. Soberano Pai Celestial, no poder do nome do nosso Senhor Cristo Jesus, nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. Estudo bíblico. João 7 verso 26. Introdução. João 7 descreve a crescente tensão em torno de Jesus durante a festa das cabanas. Há debates acalorados sobre sua identidade e suas ações, com alguns defendendo-o e outros acusando-o. O versículo 26 captura um momento crucial dessa dinâmica, onde o público observa a ousadia de Jesus em ensinar abertamente, sem ser interrompido pelos líderes religiosos, o que gera especulação sobre a possível crença secreta dos líderes. Este versículo é significativo porque revela a divisão na opinião pública e a ambiguidade dos líderes religiosos, que, apesar de suas intenções hostis, parecem hesitantes em agir contra Jesus em público. Contexto histórico. A festa das cabanas, Sukkot, era uma celebração judaica importante, comemorando a provisão de Deus durante a jornada no deserto após o Êxodo. Era um tempo de grande aglomeração em Jerusalém, o que tornava o ensino público de Jesus ainda mais notável. O capítulo revela a profunda divisão na sociedade judaica sobre Jesus. A elite religiosa, composta por fariseus e sacerdotes, via Jesus como uma ameaça à sua autoridade e tradição, enquanto parte do povo estava aberta à possibilidade de que ele fosse o Messias. O medo dos líderes era um fator importante, impedindo que muitos expressassem abertamente suas opiniões favoráveis a Jesus. A referência à origem de Jesus, versículo 27, reflete uma crença popular de que o Messias apareceria de forma misteriosa, sem que sua origem terrena fosse conhecida. A falta de conhecimento da profecia bíblica sobre a linhagem de Davi e o local de nascimento do Messias contribuiu para a confusão. Interpretação. João 7 verso 26 oferece uma visão da complexa resposta a Jesus no primeiro século. A pergunta: será que nossos líderes acreditam que ele é o Cristo? Revela a incerteza e a ambivalência presentes. Teologicamente, o versículo destaca a cegueira espiritual que pode afetar até mesmo aqueles em posições de liderança religiosa. Apesar das evidências dos ensinamentos e milagres de Jesus, os líderes estão presos às suas próprias interpretações e preconceitos, fechando os olhos para a verdade. Para os crentes contemporâneos, este versículo serve como um alerta contra o farisaísmo e a hipocrisia religiosa. Devemos examinar nossas próprias crenças e motivações, garantindo que não estamos resistindo à verdade por causa do orgulho, da tradição ou do medo da opinião pública. O versículo também nos encoraja a defender a verdade do Evangelho, mesmo diante da oposição, e a orar para que os líderes da sociedade sejam iluminados pelo Espírito Santo para reconhecer Jesus como o Cristo, o Filho de Deus. Veja as referências em João 12 versos 42 ao 43. Mesmo assim, muitos dos chefes judeus creram nele, mas não o confessavam publicamente por medo dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, pois amavam mais a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Este versículo ecoa o medo e a hesitação dos líderes em admitir sua crença em Jesus, demonstrando que a preocupação com a opinião pública e o status social podem superar a fidelidade a Deus. Mateus 16 versos 13 ao 17. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: "Quem dizem os homens que é o Filho do Homem?" Responderam: "Alguns dizem que é João Batista, outros, Elias, e ainda outros, Jeremias ou um dos profetas. E vocês?" perguntou ele. "Quem vocês dizem que eu sou?" Simão Pedro respondeu: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." Este versículo contrasta com a hesitação dos líderes em João 7 verso 26. Pedro, por revelação divina, reconhece Jesus como o Cristo, enquanto os líderes se mostram indecisos ou mesmo negam a messianidade de Jesus. Isso destaca a importância da fé e da revelação divina para reconhecer a verdadeira identidade de Jesus.